Oi, gente, boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que vieram, abriram mão do tempo de vocês em família ou fazendo algum outro compromisso para estarem aqui emprestando os ouvidos para mim. Assim, é muita gratidão, estou muito feliz, porque não era a palestra oficial, mas assim, Deus foi muito bom. E aí, né, não deu certo a outra palestra e aí a Inês me convidou para fazer a palestra oficial do mês. Então, achei maravilhoso. Tá? Eu vou me apresentar. Eu sou Daniela Noronha, sou farmacêutica. Hoje eu trabalho com estética facial e corporal e saúde integrativa. Faz 20 anos que eu trabalho na área da saúde. Eu passei quase 10 anos no Nardini, em Mauá, em laboratórios, e 16 anos que eu trabalho no Hospital das Clínicas. Ainda trabalho lá no Hospital das Clínicas. Por 10 anos eu tive uma drogaria aqui na cidade, faz meses que a gente abriu mão, e hoje eu gosto dessa área. Então hoje eu me dedico à tenda aqui no centro de Ribeirão. Eu tenho um espaço dentro do salão Miracle Hair, que fizeram meu cabelo hoje, minha make. Miracle Hair, seguem lá, tá? E lá a gente tem um espaço bem completo, tá? Tem fisioterapeuta, tem massagem relaxante, que a Indy também já veio aqui, também faz parte do núcleo. Tem as meninas do salão, tem a outra colega Ingrid, que também faz estética também. Então, para quem quiser conhecer, siga no Instagram, a gente posta bastante coisa lá. E o meu Instagram também eu posto bastante coisa lá, tá? Eu sempre costumo dizer que essas pessoas são as mais importantes, é por elas que eu estou aqui. Minha mãe, minha sogra, meus filhos, meu esposo, tá? E sempre que eu começo uma palestra, eu falo assim, que no final delas, ou vocês vão me amar, ou vocês vão me odiar. Porque falar de saúde requer mudanças. E por isso o tema da palestra é: o caminho da saúde começa com as suas escolhas. E no final da palestra também vocês vão ter que fazer uma escolha. Ou vocês vão ficar sentados esperando e assistindo tudo acontecer, ou a partir de hoje vocês vão mudar. Não existe outro caminho, tá certo? Então vamos lá. O que é a saúde integrativa, que é o que eu trabalho? A saúde integrativa, como o próprio nome diz, ela vai olhar o paciente num todo, tá? O que ela difere da medicina tradicional? Quando você hoje vai no médico tradicional, você vai falar assim, eu estou com dor de estômago, você vai procurar o gastro. Eu estou com um problema na tireoide, o endócrino. A medicina tradicional, ela reparte a gente em pedacinhos e cada médico vai tratar de um pedacinho da gente. Na integrativa, a gente vai entender o que esse corpo está dizendo com esses sinais e sintomas. E a gente vai tratar tudo, desde o seu estilo de vida, das coisas que você escolhe, as suas emoções, porque quando o corpo responde, não é um órgão que está doente, é o corpo que está doente. Tá? Então, essa é a diferença da medicina tradicional com a medicina integrativa, que é o que a gente faz. É isso. A medicina integrativa, ela vai tratar os desequilíbrios que levam à doença, cuidando do corpo como um todo e fazendo com que ele volte à forma mais natural possível. Eu sempre brinco. Sempre a gente vai pensar como Deus criou a gente, de forma mais natural. Como que Deus quer que a gente se alimente, cuide do nosso corpo. A gente sempre vai pensar nisso, no mais natural, tá? Todas as doenças, elas se iniciam numa mesma via. Existem pilares que causam que a gente segue os pilares para a gente ter as doenças, todas elas. A gente só não vai falar das doenças genéticas, mas todas as doenças do metabolismo, aquelas que a gente adquire com o tempo, todas elas passam por isso aqui, por esses pilares. Então, se a gente cuida desses pilares, a gente ou não desenvolve a doença e para quem está doente consegue ou reverter ou melhorar. Porque as doenças também têm estágios. Inicial, 1, 2, 3, os mais agressivos quando compromete um órgão. Por exemplo, quando você perde um pedaço do fígado ou você tem que retirar uma tireoide. Esse é um estágio avançado da doença. Mas, se eu trabalhar nos 5 pilares, eu consigo reverter. Não que eu esteja para perder um órgão, mas eu consigo melhorar. Se eu estou naquela fase, eu consigo reverter uma fase anterior, tá? Então, vamos entender. O que é a glicação?
Então, no exame laboratorial, que vocês provavelmente têm em casa, vocês vão conseguir ver isso na casa de vocês. Quando que eu sei que eu estou glicada? Eu estou com açúcar em excesso no corpo, e isso é um primeiro sinal que pode me levar a uma doença. Nos exames laboratoriais, eu vejo lá HB glicada, tem um valor que a gente quer que seja o ideal, a insulina, a glicemia de jejum. Então, lá na casa de vocês, vocês vão conseguir ver isso também, tá? Ou, quando vocês fizerem, vocês mesmos conseguem bater o olho e falar, isso aqui não está muito legal. Então, o que que é? É o açúcar em excesso no corpo. E para onde esse açúcar vai? Fígado, o pâncreas trabalha em excesso, porque o pâncreas libera a insulina, que tem que tirar o açúcar do sangue, tá? Então, eu faço esse pâncreas trabalhar muito quando a minha alimentação é a base de carboidratos e açúcar. Vasos sanguíneos, as artérias, o colágeno, principalmente o da pele, da unha. Açúcar adora colágeno. E aí você estraga o seu colágeno e ele vai embora, sem fazer o papel dele. E não só o colágeno da pele, o colágeno das articulações também, tá? E como que acontece isso dentro do nosso corpo? Açúcar refinado, que é aquele açúcar branco. Então, aí a gente já pode fazer uma escolha, ou ir tirando esse açúcar do nosso paladar, porque o açúcar é paladar, ele é viciante. Mas eu posso escolher um açúcar melhor, demerara, mascavo, orgânico, eu já melhoro esse açúcar do meu dia a dia, tá? Carboidratos ruins, quais são os carboidratos ruins? Os farináceos, a farinha de trigo. Farinha de trigo é péssimo. Então, tudo que vai farinha de trigo vai virar açúcar. Isso. E a frutose, que não é a frutose das frutas. A frutose da fruta é bem-vinda. Mas existe uma frutose que a indústria química usa para fazer os alimentos, para dar o paladar doce, que é o industrializado. Então, essa frutose é muito ruim, tá? É uma das piores do nosso açúcar e o que a gente consome muito. Então, é o salgadinho, todos esses alimentos industrializados tem, tá? O que fazer? Dieta, quando eu falo dieta, não é dieta restritiva, tá? Eu vou falar mais para frente um pouquinho disso, mas é saber escolher os alimentos. Eu nunca vou poder comer uma coisa maravilhosa dessa? Vai, mas não pode ser aquilo ser a nossa dieta principal, todos os dias, em todas as refeições. Então, sim, eu posso ter refeições boas, a maioria dos dias, os meus pratos serem melhores, mas eu posso dar uma escapada. Não é a escapada que faz o mal. Não é o que a gente come no Natal e Ano Novo, é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, né? Estava falando isso em casa ontem, eu era viciada em pão, amava pão, o cheiro do pão assim, quentinho. Eu morei minha vida inteira do lado da padaria, saía o pão e eu, vou lá buscar pão. Hoje eu como, mas eu não tenho mais o prazer, eu não consigo mais achar aquilo gostoso, porque eu parei mesmo de comer pão faz tempo. Assim foi com leite. Ontem eu estava falando que do meu plantão à noite, assim, eu sempre comia miojo. Era rápido, fazia um miojo lá. E aí eu fui comer, depois de meses, eu estava dando plantão sozinha, eu falei, vou fazer esse miojo aqui mesmo, aqui no plantão. Eu achei horroroso aquilo, não consegui comer e eu amava aquilo. Então o paladar vai mudando, né? É um caminho sem volta. Escolher ter saúde é um caminho sem volta. Então o que fazer? Dieta e atividade física, principalmente a musculação. Pelo que eu estou vendo aqui, a idade, né? A gente aqui, ou assim, tem umas mais novas, mas eu acredito 40 mais, 35 mais, acho que é a maioria aqui. Então entre as 16 e... Então, nós, 16 e 18 mais, a musculação se torna obrigatória, tá? E aí ela é o que mais consome o açúcar do nosso corpo. É a melhor escolha que tem, tá? E aí, o outro pilar é o estresse oxidativo. O que seria o estresse oxidativo? Eu coloquei uma lixeira aqui de lixo, que é exatamente isso. Durante toda a nossa vida, durante todo o dia, a gente vai se contaminar com tudo.
pintar o cabelo, produto, maquiagem, o esmalte, a gente vai se contaminar o tempo todo. Além do que a gente come, a nossa pele absorve o hidratante, tudo a gente se contamina. E aí o nosso corpo faz essa limpeza. Mas ele não consegue fazer essa limpeza de uma maneira muito efetiva se a gente não dá o suporte que ele precisa, que são as vitaminas, minerais e nutrientes. E a gente, mesmo que se alimente da melhor forma possível, a gente não consegue tirar isso 100% da alimentação. Porque os nossos alimentos hoje em dia são pobres, né? O solo é pobre, você vai lá e compra uma maçã bonita, você come, ela não tem gosto de nada, é aguada. Então, os alimentos hoje são muito pobres por causa disso, né? O solo, muitas vezes usado, a gente não tem nutrientes de qualidade. Fora que a indústria também acelera o processo, né? O alface cresce muito rápido, tudo dá muito rápido. Então, ou a gente opta pelos orgânicos, que não dá para todo mundo ter esse privilégio, ou esse natural que a gente come não tem o que a gente precisa. Então, a gente tem que suplementar. E o estresse oxidativo acontece quando não tem esse suporte. A gente não dá esse suporte para o corpo e esse lixo fica acumulado. O principal órgão que faz isso é o fígado, depois os rins, e aí você começa a ter sinais como nódulos, cistos. Muita gente, eu acompanho muitas mulheres 18 mais, que cistos na tireoide, cisto na mama, cisto no ovário. Por quê? Porque é um corpo que não conseguiu fazer a higiene dele, não conseguiu fazer a limpeza dele. E por quê? Porque a gente não deu suporte. Além disso, dos nutrientes, tem a parte emocional. E a gente vive hoje numa ansiedade, num estresse, que prejudica muito esse lado do nosso corpo fazer essa limpeza naturalmente. Tá? Então, excesso de radicais livres no corpo, que são os lixos, tudo isso, além dos alimentos que a gente come, os agrotóxicos e tudo mais, e até as nossas células, quando elas estão fazendo o trabalho natural delas, elas liberam restos químicos que o nosso corpo tem que limpar. Então, se ele não faz isso efetivo, mesmo que você tenha uma vida maravilhosa, saudável e não tenha esse suporte, naturalmente ele produz coisas que deveria ir embora. Como na respiração, né? A gente libera o gás carbônico, mas se a gente não libera com qualidade, a gente fica em excesso. Quem respira pela boca, quem não tem uma respiração adequada só pelo nariz, tudo isso a gente prejudica a nossa limpeza do nosso corpo. E aí a gente sobe esse estresse, que é o estresse oxidativo. Oxidativo de oxidar. Pensa no ferro, né? Jogou água, ele enferruja, é o que acontece no nosso corpo. Nosso corpo enferruja, nossas células enferrujam. Esse é o estresse oxidativo, tá? E ali o estresse adrenal, que é assim, é a parte mais... aqui evoluiu mais, né? Eu exigi tanto desse corpo que eu tive um estresse adrenal. Adrenal é uma glândula do nosso corpo que ajuda no cortisol. E aí, qual que é os sintomas? É aquela pessoa que acorda, não tem coragem para nada, vai fazer o exame dela do cortisol, o cortisol dela está lá embaixo. Se o seu cortisol está muito baixo, você está com estresse adrenal. Você já usou tanto desse corpo que a sua glândula, que faria esse papel tão bem, não está exercendo o papel dele, tá? Então, o cortisol não é muito pedido pelos médicos, é um exame muito interessante para a gente acompanhar isso. Tá? E aí, como que acontece isso? É o metabolismo das células, os alimentos, contaminantes. E, além disso, o estresse oxidativo leva à inflamação, que é um próximo pilar. Então, um sempre está ligado ao outro. A falta de nutrientes e a respiração, como eu falei. Tá? A inflamação, que é um outro pilar, né? Quando o corpo vive em constante ataques de bactérias, parasitas e moléculas que o corpo não reconhece. Bactérias, principalmente intestinais, principalmente as mulheres, quando entram em menopausa, o intestino começa a trabalhar lentamente, essas fezes ficam, às vezes, por dias, não tem bactéria do bem, bactéria do mal. Quando a gente come ruim, o intestino fica permeável. Já ouviu falar disso? O intestino permeável, as bactérias que estão no intestino caem na corrente sanguínea. E aí um desses sintomas é dor crônica, você tem dores em articulações, é um sintoma de um intestino permeável. Quer dizer que as bactérias que estão morando lá são bactérias do mal. Se você é constipada, se o que você come, você tem gases,
às vezes fezes com um cheiro muito ruim, tudo isso é característica de bactérias ruins que estão morando com vocês, tá? Parasitas, principalmente quem gosta de japa, comida japonesa, come muito fora. Eu não peguei nenhum exame que as pessoas não estejam criando bichinhos, tá, gente? Todo mundo tem, não tem jeito. Principalmente também quem tem animais domésticos, então o ideal é de 6 em 6 meses fazer uma desparasitação, e uma desparasitação de qualidade, tá? Não é a que a gente compra na farmácia, esses bendazol, anita, não. Uma chama um profissional assim para ele fazer bem uma desparasitação. Todos precisam, todos nós, crianças, adultos e idosos, tá? E essas moléculas que o corpo não reconhece, que nos inflama, principalmente o glúten, tá? É uma molécula muito inflamatória para a gente. Nossa tireoide sofre, ela não gosta do glúten, porque ela reconhece o glúten como sendo uma molécula que ela usaria para fazer o hormônio T3, T4. E aí, só que ela não deveria usar o glúten, né? E aí ela usa de maneira errada, é como quando você tem hipotireoidismo, porque você não consegue a sua tireoide fazer hormônios de qualidade. Muitas mulheres têm hipotireoidismo, isso é muito comum. Você só melhora o hipotireoidismo se você tira da sua dieta principal a farinha de trigo, senão você não tem melhora. Aí cada vez que você vai lá, seu médico aumenta seu purão, né? Além disso, esses hormônios que a gente usa comprado em drogarias, eles não são os melhores hormônios, tá? Porque eles não são os melhores, não são hormônios bioidênticos, não são os hormônios parecidos com o nosso, naturalmente. É uma molécula sintética, então também não é 100% saudável. Existem maneiras de fazer isso de uma maneira mais saudável, que é a medicina integrativa, faz isso, tá? Os médicos vão passar Puran, Levoide, Sintroide, esse daí. A gente pode usar o mesmo hormônio, mas um hormônio bioidêntico com o nosso, tá? O nosso corpo melhora e reconhece melhor esse tipo de molécula. Outra molécula que o corpo não gosta é a que vem no pão, por exemplo, o bromo, principalmente pães industrializados, né? Aí a gente conversa, a pessoa fala assim, mas eu como um pão integral, não adianta, a farinha de trigo vai estar lá, o bromo, que é o pão que vem no pão puma, faz muito mal também, principalmente para a nossa tireoide, para o nosso intestino e para o nosso fígado, tá? E como que acontece essa inflamação? Disbiose é quando eu tenho excesso de bactérias ruins no intestino, tá? Chama-se disbiose. Alergias alimentares, intolerância e sensibilidade. Muita gente fala hoje, né? Eu sou intolerante, sou sensível à lactose. A lactose, nem sempre é a lactose que faz mal, é a caseína do leite. Faz muito mal também pra gente, porque nós não temos enzimas que quebram a caseína. Então, a caseína entra no nosso corpo, chega no intestino, fura o nosso intestino inteiro e aí vai embora sem a gente quebrar, absorver. A gente não consegue tirar nenhum benefício do leite, tá? Nem o cálcio, não é um cálcio de qualidade. Até porque a gente nem toma mais leite, né, gente? Um produto que fica meses dentro de uma caixinha de alumínio, não pode ser bom. Não pode ser bom, tá? O glúten, parasitose, má digestão, também é um indicativo de inflamação. Hoje também o H. pylori cresceu muito, né, os casos de H. pylori, quase todo mundo já teve H. pylori, ou conhece alguém que faz tratamento para H. pylori. H. pylori também é de alimentação, tá? E quando as nossas bactérias do bem não conseguem fazer o papel delas, porque nós temos as bactérias, mas quando elas não conseguem fazer o papel efetivo, se sobressai uma bactéria ruim, né? Então a gente precisa alimentar as nossas bactérias do bem, com probióticos e prebióticos, tá? E aí a inflamação leva ao estresse oxidativo e o estresse oxidativo leva à inflamação, esse ciclo vicioso. E o que fazer? Dietas, suplementação com nutrientes, vitaminas e minerais, e moléculas bioativas, que não são nem vitaminas nem minerais, mas que o nosso corpo precisa, coenzima Q10, ômega 3, tá? Também o nosso corpo necessita, e água. A maioria das pessoas não bebem água. Vocês sabem quantos a gente deveria de tomar de água? Alguém sabe disso? 35 ml por quilo. Oi? 35
Exatamente. 35 ml por quilo. Então, uma pessoa de 60 quilos a 70, ela deveria tomar entre 2 litros, 2 litros e meio. E a maioria não toma. E aí, um outro pilar, principalmente para 18+, é as deficiências hormonais. Tá? Né? As deficiências hormonais, o que é? É o estresse adrenal, quando eu não tenho mais produção de cortisol ou produção baixa. E o cortisol, ele é importante porque é ele que nos faz acordar, ir para a guerra, trabalhar, é ele. Se a gente não tem ele, a gente desanima, né? Faz tudo meio na má vontade. 4 horas da tarde, a gente tem outra descarga de cortisol. Então, às vezes, o seu cortisol não está... não que você tenha cortisol baixo, mas ainda não está o suficiente para quando chegar 4 horas da tarde, você já está dormindo e você tem um monte de coisa para fazer ainda. Então, 4 horas da tarde, o corpo produz mais uma carga de cortisol para você terminar o seu dia. Tá? Testosterona, tireoides, né, que é o T3 e o T4. As deficiências hormonais do ovários, testículos, que são os hormônios andrógenos. Estradiol, estriol, né, a testo nos homens. Então, quando a gente tem deficiências desses hormônios, é a hora que a gente começa sintomas da menopausa, que o médico vai falar para você, é normal, você tem que passar por isso, a sua idade chegou. Não é normal. A gente não precisa passar na menopausa em sofrimento. Não precisa. Se a gente tem queda de hormônio, é só repor, tá? Ah, mas o que isso vai melhorar a sua vida? Você vai retardar o seu problema, porque... Os maiores índices de câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário é na menopausa, porque tem queda hormonal. Então, os nossos hormônios que Deus nos deu são protetivos, eles nos protegem. Tanto que vocês não veem muitos casos de câncer de mamas em meninas novas. Se fosse ruim a reposição hormonal, quando as meninas começassem a produzir hormônios, ia estourar de casos de câncer. E não é isso que acontece. A maioria dos casos são quando o nosso corpo envelhece. Tá? Então, nossos hormônios nos faz bem. Então, falta de progesterona, por exemplo, mioma, endometriose, adenomimose, é sempre ligada à baixa de hormônios. A testosterona nos dá energia, autoestima, aumenta a libido. Então, falta dela... é tudo relacionado à menopausa, que é onde a gente sente mais, mas a falta desse hormônio é isso que acontece. Então, por que não repor e você ter a sua atividade sexual de novo? Por que as mulheres engordam na menopausa? Porque a testosterona baixa, aumenta o estrogênio. Obrigada, mãe. E o estrogênio adora se acumular na barriga. Então, barriga da menopausa. Então, quando a gente coloca tudo em equilíbrio, progesterona, estradiol e testosterona em níveis bons fisiologicamente para a gente tem facilidade em emagrecer, tem uma vida sexual legal, não tem aqueles oscilações de humor que é tão comum, né, da nossa... além da gente ser mulher, na fase da menopausa isso é muito evidente, então a gente consegue jogar isso lá para frente, tá? Nós vamos envelhecer, é normal, mas que passe de uma maneira mais tranquila, né? Porque hoje, 40, 50 mais, a gente está ativa demais, tudo acontecendo, né? Então a gente precisa deles, precisa dos hormônios. Tá? E aí, como que a gente melhora esses hormônios? O estilo de vida. Então, atividade física, o cortisol está muito ligado ao nosso estresse, então é importante, as meninas das terapias estão aqui, yoga, reikianos, lá, meditação, isso exato, é muito necessário a gente aprender a ter momentos de desligar, né? Aquele cochilinho pós-almoço é tão maravilhoso, é maravilhoso, recupera, aumenta o cortisol, pena que a gente não consegue mais fazer, né? Mas é muito bom. Então, se você está vivendo nessa ansiedade, essa loucura, não é saudável, você vai adoecer. Então, põe na sua vida algum momento de desligar. Você observar a sua respiração, a gente não respira direito, a gente respira muito rápido, respiração curta, não é diafragmática, assim, né?
respira pela boca, dorme mal. Então, ter esse momento de voltar, é assim que o cortisol sobe. Tem maneira de suplementar? Tem, mas não adianta você suplementar e continuar na sua vida louca, não vai fazer efeito. Então, você precisa se desligar, precisa voltar à natureza. Como que era? A gente acordava com o sol, tomava o solzinho, andava a pé, que ninguém anda mais a pé, então a gente não tem vitamina D, tem que suplementar. E aí, no final do dia, voltava para casa, descansava. Naturalmente, era para ser assim. Mas a gente chega aqui, tem um monte de coisa para fazer, 24 horas do dia é curto e a gente adoece. Então, pensar nisso. Cortisol só resolve com a cabeça bem, tá? E a idade, né? Não tem como, com a idade, nossos ovários e testículos vai parar de fazer os hormônios e é a hora que a gente tem que dar um incentivo à reposição hormonal, é bem-vinda. E aí o que fazer é dieta, nutrientes, suplementos, atividade física, meditação, yoga, hobby, né? Ontem a gente estava na reunião, aí tem as meninas da cerâmica, tem a menina que tem um ateliê de pintura, a gente precisa ter um momento da gente sair do celular e se conectar com a gente, tá? E relaxamento, que é uma coisa que hoje em dia ninguém consegue fazer. Ninguém consegue parar um pouco, chegar em casa, desapegar de tudo, ficar com você mesmo e se ouvir. E ninguém hoje em dia consegue mais isso. Eu falo ninguém no geral, tá, gente? Quem consegue, parabéns, ótimo, é isso aí. Continue assim, ensina pra gente como faz, né? E aí, no geralzão, eu vou passear em alguns sinais e sintomas e aí vocês olham para dentro de vocês e vocês se identificam com alguma coisa, tá bom? Então, assim, se você tem sintomas, tá, gente? Mesmo que você trate alguma doença, ela pode melhorar, tá? Depressão, ansiedade, Alzheimer, demência, AVC, tudo ligado aqui, cabeça. Então, pode ser falta de nutrientes. Mas eu sempre tive depressão e ansiedade. Só que você pode melhorar. Você pode suplementar uma vitamina D, o 5-HTP, um ômega 3, fazer yoga, meditação e você melhorar isso. Você tirar um pouquinho da medicação, não que eu estou falando para vocês fazerem isso, mas a gente vê acontecer isso, a pessoa está no Zolpidem para dormir, aí tem que quetiapina, remédio para ansiedade, polidrogas que a gente fala, e ela consegue, mudando todos os eixos, melhorar e sair um pouco da medicação, né? Suplementando e mudando o seu estilo de vida. O Alzheimer, hoje a gente sabe que Alzheimer é glicação, tá? A medicina já quer qualificar como sendo a diabetes tipo 4. Então, pessoas que têm diabetes têm mais tendência a ter o Alzheimer precoce. Tá? Então, hoje, cuidar da saúde é essencial para você ter uma vida longa, né? Cansaço, falta de energia é muito ligado à tireoide, então precisa ver os hormônios. Os médicos costumam só ver o hormônio T4, mas a gente tem um hormônio essencial que é o T3, quando a gente converte o T4 em T3. O corpo vai usar o T3 e os médicos não dosam e facilmente a gente consegue dosar e suplementar se eles estão em baixa. Além disso, os nutrientes essenciais para a tireoide, zinco, selênio, magnésio, é essencial. Tá? Sem esses minerais, você não consegue fazer hormônio de qualidade. A sua tireoide ela não trabalha direito. Bom? E aí os nódulos e cistos, como eu disse, né, que é os lixos, quando o nosso corpo não consegue limpar. E aí a vitamina C, respiração. Na academia, você fazer cardio, que faz detox, os chás são bem-vindos. Bom? Dor no peito, fadiga, cansaço, insuficiência cardíaca, falta de ar durante atividades. Esses sintomas que são relacionados ao coração, pulmão, diafragma e mitocôndrias, às vezes baixa de ferro, coenzima Q10 é muito bem-vindo nesses casos. Então, já peguei casos que a pessoa quer ir para a academia, chega lá, não consegue ficar, não consegue, fadiga que a gente chama, né? Não tem resistência para fazer um pouquinho de esteira, não consegue. Então,
Quando a gente vai ver os exames, todas as vitaminas estão em baixa e, além disso, a gente tem que trabalhar as mitocôndrias com a coenzima Q10, que faz as mitocôndrias respirarem, tá? E produzir energia de qualidade. Então, quando a gente pensar em má digestão e constipação, bactérias, inflamação. Então, eu preciso melhorar a minha dieta e repor as bactérias do bem, probióticos e prebióticos, tá? Frutas, legumes, verduras. Gordura no fígado, aí é quando eu faço o consumo muito exagerado de carboidratos ruins, né? Inclusive os açúcares, tudo isso vira gordura e o nosso corpo armazena no fígado, tá? Também muito em alta, todo mundo com esteatose hepática. A maioria, grau 1, grau 2, a maioria das pessoas estão. Então, é da alimentação, tá? Outro exame que mostra isso também, que é 100% da alimentação, é o triglicérides. O triglicérides, ele só aumenta quando você tem uma dieta ruim, tá? E aí, como eu disse, você pode comer o seu pão, mas você não pode, de segunda a segunda, ser a sua alimentação principal, tá? Cálculos renais, infecção de urina por repetição, cálculos renais muito ligado a refrigerante, consumo excessivo de industrializados. Então, evitar. E a infecção de urina por repetição é o sistema imune. Também repor prebióticos e probióticos. Colocar bactérias do bem no corpo, tá? Corrimentos também. Disfunção sexual aí a parte de reposição hormonal. Sarcopenia, que a gente perde musculatura. Também, hoje já se sabe que a panturrilha é o nosso segundo coração, já ouviram falar? Então, precisa fortalecer para fazer o retorno venoso de qualidade, para não faltar oxigenação no cérebro, então é importante, musculação. Menopausa, endometriose, adenomiose, sopa é a síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico muito também comum, então também é alimentação, 100% alimentação. A maioria delas apresentam HB glicada alta, quer dizer, uma pré-diabetes, tá? Então, quando a gente resolve isso, a pessoa, mesmo sem precisar tomar anticoncepcional, ela sai desse quadro de síndrome do ovário policístico, tá? E tirando esses alimentos muito inflamatórios, muito ruins. Também o anticoncepcional também muito sintético, também faz muito mal, porque ele para a produção dos nossos ovários de produzir os hormônios naturais, tá? Então, é muito ruim para a mulher também. Fluxo menstrual irregular, também a parte de hormônios, a progesterona principalmente. Fibromialgia, osteoporose, osteopenia. Hoje parece que todo mundo tem fibromialgia, vai no médico, é fibromialgia, tem dor no corpo inteiro, é fibromialgia. É inflamação, é estresse oxidativo. Melhorou isso, melhorou a inflamação, melhorou o estresse oxidativo, você tem melhora do quadro, tá? Dores crônicas também e o sono. O sono, deixa eu ver se eu tenho aqui a fotinho. O sono, ele precisa de um outro, a melatonina, para a gente dormir. Então, quando escurece, o nosso corpo foi criado dessa maneira, para quando começar a luz do sol descer, a gente começar a produção de melatonina. Quando a luz do sol chega, né, que é o ciclo circadiano, o cortisol é produzido. É assim que o corpo funciona. Às 8 horas da manhã, no máximo, a gente tem a produção do cortisol. E às 8, 9 horas da noite, a gente tem a produção máxima da melatonina. Então, a gente deveria acontecer isso. Só que quando a gente chega à noite, a gente tem celular, luzes, televisão, e o nosso corpo não entende que ele precisa produzir a melatonina. E aí a gente não tem produção suficiente, é a hora que a gente tem insônia, dorme mal, não dorme com qualidade, que a grande maioria também está nessa situação. Então, a gente precisa mostrar para o corpo que é a hora de dormir, é a hora de produzir melatonina, tá? Então, respeitando o ciclo circadiano. Então, se possível, acordar, ir lá fora, luz do dia, quem usa óculos, tirar os óculos, deixar a luz do sol penetrar mesmo, o seu corpo vai entender que é hora de produzir cortisol. E à noite, chegar em casa, fazer a higiene do sono, diminuir as luzes, sair um pouquinho do celular, para o seu corpo entender que você precisa produzir melatonina. Tá? Emocional, cuidar do nosso emocional com terapia, precisa ir, psicólogo, tá?
yoga, todas essas coisas que eu já falei, trabalhar a respiração, principalmente para quem tem problemas com insônia, verificar se respira pela boca, isso é muito ruim, isso prejudica muitas das células que não trabalham com energia suficiente, e aí você desencadeia dores crônicas, tudo por causa da respiração, tá? E a alimentação, que eu coloco aqui, ó, consciência e rótulos. O que é alimentação com consciência? É você chegar no seu café da manhã, você entender por que você está comendo cada alimento, o que esse alimento traz de benefício para você. Por que eu vou comer um pão? O que esse pão vai me trazer de vitaminas, do que eu preciso no meu dia a dia? Né? No meu almoço, por que eu estou comendo isso daqui? Eu preciso disso, eu preciso dos grãos, eu preciso das sementes, no meu café da tarde, no meu jantar, eu preciso fazer uma refeição tão pesada à noite, meu corpo vai dar conta? Então, quando você traz essa consciência e você não come por comer, ou você não gasta a sua ansiedade na alimentação e traz essa consciência para o prato, nas escolhas, você consegue fazer uma dieta legal, sem ser restritiva, mas de qualidade, tá? Então, escolher as gorduras do bem, como banha de porco, manteiga no lugar da margarina, né? Então, tudo isso, carnes que são bem-vindas para a gente. Se criou um mito de que carne aumenta colesterol, gordura da carne é ruim. Não é. O que é ruim são as frituras, então escolher carnes cozidas, alimentos cozidos sempre é mais absorvido pelo nosso corpo, tá? Então, consciência. E outra coisa, começar a ler rótulos. É horrível, mas quando você vê o que você está comendo, você se surpreende. Mas é surpreendente. Então, quando eu estava falando hoje também, né, do sal, quando você vai lá ver que você opta pelo sal refinado e ele passou por tanto processo, quando chega para você, ele tem tanto produto químico que quase não tem sal. Então, escolher o sal orgânico, que é o sal grosso, né? E ali você moe em casa, quando você lê o rótulo, ele só tem sal, sal e iodo. Ele não tem nenhum produto químico que vai te fazer mal, tá? Eu estava vendo também, fiz até um videozinho dos temperos, né? Eu não uso sazon, não uso quinoa, tudo bem, mas esses temperos que você compra pronto, lê atrás, porque eu vi um de tempero baiano, um desses comprados prontos, e tem um monte de coisas que não é tempero. Tá? Mas a pimenta do reino é pimenta do reino pura, então pensar nisso, de olhar os rótulos e o que você puder fazer essa escolha, você faça. Faça a escolha sempre pro bem, tá? Musculação imprescindível, tá? E a suplementação daquilo que a gente não consegue tirar dos alimentos. E uma frase que eu adoro do Dalai Lama, quero que vocês leiam, guardem no coração de vocês. O que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro de tal forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. É a nossa vida hoje em dia, né? Exatamente, né? E obrigada, gente. É isso que eu faço no meu trabalho lá, tá?